Eu estava morrendo de medo de ter quebrado tudo. Foi totalmente louco porque eu pensei de início que estava tudo destruído. Eu não conseguia realmente apoiar o pé. Eu sentia muita dor no cotovelo. E aí eu pensei de novo, meu Deus, isso sempre voltava de alguma forma. Sejam muito bem-vindos ao Liebscher e Brachts, os especialistas em dor. O podcast com Roland Liebscher Bracht e Doutora Petra Bracht. Hoje estou sentada de um jeito um pouco diferente. E isso tem um motivo, porque de alguma forma este ano está sendo o ano das lesões ou algo assim. Será que dá pra dizer assim? Sim, quando eu penso em mim, começou de um jeito bem intenso, mas agora foi você quem acabou sendo atingido. A Doce foi atingida, graças a Deus. Vocês veem, ela está sentada, sorrindo e sonhando acordada, como eu sempre digo. A invenção do verbo é por Roland. Sim, eu sonho acordado, você sonha acordado, ele está sonhando acordado e assim por diante. Mas agora, ao assunto... O que aconteceu, Petra? Então, para mim foi assim. Eu estava em cima, um andar acima. Nós estávamos com o nosso filho. E de repente eu ouço que algo aconteceu, desço correndo e lá está a Petra no chão. Pensei, meu Deus, o que houve? Foi pesado. Conta como foi para você. Também achei isso bem pesado. Eu simplesmente não vi o último degrau da escada de alguma forma. Achei que já estava no chão. E aí eu realmente torci completamente o pé. E meu joelho ficou todo torto e estranho. Eu não sei como eu caí. De qualquer forma, foi muito, muito estranho. E eu fiquei totalmente assustada, porque, claro, eu não esperava por isso de jeito nenhum. Eu ainda estava usando aquelas sandálias bonitas. Acho que até fiquei presa com elas. E pensei, ai, agora quebrei tudo de alguma forma. Foi assim que eu senti no primeiro momento, com certeza. Meu pé doía, e principalmente meu joelho, porque ele estava todo estranho, torcido. E eu só lembro que comecei a sentir muito calor. Eu conheço isso do meu. Isso também me fez lembrar disso quando você falou. E sim, então eu só lembro que todos vocês vieram correndo e Então eu desci correndo as escadas e a Petra estava deitada de lado e segurando tudo. Você disse que sente dor no ombro e no cotovelo. isso mesmo, sim. Você provavelmente já esqueceu da dor no joelho. Sim, sim. O pé dói. E aí, tentamos te mover primeiro. Mas não foi fácil, porque a cada movimento você dizia que doía muito. E então levamos alguns minutos. Também tinha o medo, de certa forma. Eu estava morrendo de medo de ter quebrado alguma coisa. Achei que você tinha machucado o joelho, pois repetia sempre: meu joelho, meu joelho. E eu pensei: meu Deus, caiu com tudo, talvez tenha quebrado a patela. Ou, enfim, imaginei o pior. Sim, foi tão fofo, ainda me lembro. Então vocês me levantaram Claro! e vocês me carregaram até o sofá. E, sim, aí eu continuei suando, nem sei por quanto tempo eu suei. Pareceu com certeza uns 30 minutos. Sim, então a gente foi lá, pegou gelo, mas primeiro não tinha gelo, então tivemos que enrolar alguma coisa em volta. Porque quando colocava direto, talvez vocês conheçam isso de vocês mesmos. Aí fica frio demais, aí dói muito porque tudo se contrai, a dor fica ainda maior. Mas de alguma forma já estava claro que era mais o pé do que o joelho. Mas isso só foi ficando claro aos poucos, Petra. Isso levou um bom tempo, porque você teve que organizar as coisas para você primeiro. Eu tive que me organizar, eu me organizei. Foi muito estranho, porque eu caí no ombro, eu também tentei me segurar. Descreva novamente o que aconteceu, como nós recapitulamos. Então, no último degrau, você achou que já estava embaixo, ou seja, você pisou no vazio. Ali, o pé esquerdo na frente. Sim, exatamente. O pé esquerdo estava na frente. E de alguma forma, por causa das sandálias. Eu também, não sei, acabei tropeçando de novo, também no degrau, porque eu achei que já era o chão. E aí fui com ele, com o meu pé, esse aqui é o meu pé. Com o peito ou dorso do pé. Eu torci desse jeito. Então, totalmente para trás, numa direção onde o pé realmente não deveria ir. Só para explicar assim. E depois eu virei pra fora. Aí eu ainda torci a articulação desse jeito, porque eu caí em cima dela. Sim, depois eu bati com tudo no joelho, foi tudo muito, muito confuso.
E, claro, eu também tentei me apoiar de alguma forma com a mão, e também segurei em algum lugar com o ombro direito. Isso é tudo que lembro, não sei mais nada. Eu sabia, eu só percebi depois que de alguma forma meu pé estava muito estranho. Estava numa posição em que ele não se sentia nada confortável. Sim. Então eu estiquei demais esse pé também também com os dedos do pé de novo. Então você ainda ficou praticamente com o peito do pé apoiado? Depois assim de novo. Sim, foi assim. E aí já começa a passar um filme na minha cabeça. O que isso significa agora? Tudo possível está quebrado e agora eu não consigo me mexer. E como é que é isso? Quem vai cozinhar? Quem vai fazer as compras? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? E eu ainda tenho tanta coisa para fazer. E ainda temos essa coisa da televisão pela frente. Então tem muita coisa acontecendo nesse momento. Tudo isso é desnecessário, na verdade. E aí, claro, eu pensei, meu Deus, talvez isso nunca mais sare. E assim, são coisas tão malucas, esses medos que vêm à tona. De qualquer forma, eu fiquei sentada e fui checando. Percebi que o ombro estava bem, nada do lado direito, nada do lado esquerdo, nada no cotovelo, e também conseguia mexer o pulso. E aí, bem devagar, comecei a sentir meu joelho também, porque eu estava com muito medo disso. Enquanto isso, a gente ficou colocando gelo o tempo todo, aliás. Sim, enquanto isso, sempre tentamos colocar os cubos de gelo em cima do peito do pé, onde era o principal ponto de dor, onde provavelmente o ligamento estava bem rompido. Mas a gente não sabia disso na hora, pois tinha acabado de acontecer, sem inchaço ou hematoma ainda. E assim, ficamos colocando gelo o tempo todo e você ficou organizando as coisas. Exatamente. Depois disso, eu fiquei um pouco mais calma, depois que acho que ficamos colocando gelo por 1h30, e aí consegui respirar um pouco mais fundo de novo. No começo, eu estava sentindo um pouco de medo, pânico mesmo. Sim. Mas vocês foram super fofos, foi muito bom que vocês estavam lá e me ajudaram. Aí eu fiquei um pouco mais calma de novo. E então ficou claro que tinha alguma coisa com o meu pé. Eu ainda não sabia o que havia com o meu pé naquele momento. Aí eu apertei o tornozelo e sabia que pelo menos ninguém, de alguma forma, que era uma fratura. Aí, de repente, eu tive certeza de que não tinha quebrado nada. E então eu respirei aliviada. Totalmente louco, porque eu pensei a princípio que estava tudo quebrado, mas aí eu tive certeza. E Nós também dissemos bem rápido, e você mesmo também, porque Petra faz já há alguns anos um treino de força bem intenso e positivo. E eu acho que foi uma boa, quer dizer, o alongamento de qualquer forma, mas combinado com o seu treino de força. Acho que foi uma condição ótima, pois não sei como seria o resultado daquela queda de outro jeito. Porque do jeito que você caiu, sim, direto do pé, com todo o peso no joelho e em cima de placas de pedra. sim, e acho que também bati o quadril de alguma forma, mas sabe de uma coisa? Acho que devo dizer de novo que com meu joelho esquerdo eu sempre fico com essa sensação estranha. É tipo um joelho da vida. É um joelho da vida, infelizmente começou aos 13 anos. O que exatamente aconteceu lá? Não, então é algo que foi feito lá? Eu estava com dores no meu joelho esquerdo, então fui ao ortopedista e esse ortopedista disse que era o meu menisco. E então ele colocou uma perna engessada nesse joelho por 6 semanas. E eu achei isso muito interessante. Sim, uma perna totalmente engessada, de cima a baixo. De onde até onde ia o gesso? Daqui até embaixo. Claro, por causa das dores no joelho. Sim, isso precisa ficar claro, por favor, mais uma vez, para que não haja mal-entendidos, o que obviamente também vale para mim. Você já disse isso antes, mas estou percebendo novamente. Isso foi sobre dores no joelho, aquelas que a gente geralmente resolve facilmente com relaxamento muscular. E aí você recebeu um gesso, né, do quadril até onde exatamente? Até antes do tornozelo. Até antes do tornozelo. Meu Deus. De forma que seu joelho ficou completamente imobilizado. Imobilizado. Em que posição? Reta. Esticada, bem rígida. Isso, legal? Totalmente louco. Isso foi 2 dias antes da minha confirmação. Aí tiraram o gesso. Então, todo esse tempo com o gesso, eu achei meio estranho. Eu me sentia tão diferente com o meu gesso, em contraste com todos os outros que não tinham gesso. Todos escreveram no meu gesso e me desejaram coisas legais.
Isso foi realmente legal e eu nunca duvidei que isso fosse algo errado. Sim, claro. O que esse médico fez comigo, e quando chegou a época da minha confirmação, porque estava claro que eu já teria tirado o gesso da perna, foi por um lado. O gesso. Quando tirei o gesso, ou seja, o gesso da perna. Sim, aí a perna estava mais fina. Mais fina que a outra. E eu não conseguia mais dobrar. E eu ainda me lembro, na confirmação você tem que se ajoelhar, porque aí você é abençoada. E não deu, eu não conseguia me ajoelhar. Foi meio estranho, porque eu realmente não esperava por isso. Que tipo de ângulo? Interessante. Quanto tempo você usou esse gesso? 6 semanas. E você conseguia dobrar um pouco? Um pouco, sim. Aí eu me apoiei com o joelho direito. Consegui descer e com a perna esquerda eu apoiei assim, sim. Apoiei. É isso que eu acho. Sim, mas isso foi realmente muito, muito estranho. Mas isso é bem interessante, né? Porque 6 semanas em relação à vida, né, é um tempo relativamente curto. E 6 semanas imobilizado já é bastante. Articulação rígida, até aí sobre o encurtamento. Sim, onde muitos dizem não encurta nada e tal, mas não há mais flexão disponível. Então foi isso. Quando eu penso nisso agora, eu fico, bom, tudo bem, mas enfim. Então esse assunto do joelho, para mim, ela estava meio que resolvido, mas de alguma forma sempre voltava à tona. Por exemplo, eu fiz balé por muito tempo e eu sempre sentia que esse joelho era simplesmente mais fraco. Minha perna também enfraqueceu por isso. Eu não conseguia. Tudo isso foi antes do meu tempo, só para constar. Verdade. Então, eu também tive. Não era tão flexível, era mais limitado. Definitivamente. Sim, isso continua até hoje. Isso continua até hoje. Então, para vocês saberem, o joelho da Petra sempre sente quando há uma mudança de esforço, quando ela corre mais ou faz outra atividade diferente. De qualquer forma, aí eu sempre intervenho e a gente inventa alguns alongamentos novos. Mas você faz isso regularmente, na verdade? Definitivamente. Esse é meu ponto fraco. Sim. E quando não faço o suficiente, porque vocês sabem, não sou tão disciplinada quanto o Roland. Faço sim com regularidade, mas não tão frequentemente. Então, sim, eu sempre preciso dar uma ajudinha. Repetir de novo, sim. Esse é o velho princípio. Quando se faz pouco, aí volta a acumular. De novo. De qualquer forma, por causa disso, eu fiquei morrendo de medo de ter machucado meu joelho e fiquei super aliviada quando vi que não era nada. E eu tenho tanta certeza de que isso tem a ver com o alongamento e o treino de força. Então, eu sou realmente muito grata a você por isso existir. E também obrigada ao meu personal trainer, o Christoph, porque ele realmente me desafia. E ele sabe que eu preciso exatamente disso, por um lado, para fortalecer essa musculatura ao redor do joelho, mas ao mesmo tempo ele sabe do nosso trabalho, que isso também acontece durante o alongamento, e aí eu continuo alongando ainda mais. Então isso ajudou muito, porque eu tenho certeza de que algo teria acontecido. Então eu sou grata por isso. Essa reflexão pode ser importante caso algo parecido aconteça com vocês. Eu percebi de novo, então, ponto número 1. Primeiro, procuramos gelo desesperadamente. Depois achamos, mas eram pedaços grandes e inadequados. Agora, não dá para colocar o gelo diretamente na pele, porque fica dolorido demais, porque a pele se contrai imediatamente. É preciso algo entre eles, mas se usar uma toalha, o resfriamento é fraco. O que fazer? Foi o que pensamos. Mais uma vez, porque já fazia muito tempo que não usávamos um saco plástico desses para conservar alimentos. E o saco plástico também isola bem, mas o frio ainda passa. Então, como dica para vocês, sim, coloquem talvez um saco plástico com alguns cubos de gelo. Ou um pacote de gelo no congelador, isso é o melhor. Sim, mas eu não acho o pacote de gelo tão bom assim. Por quê? Porque o pacote de gelo é muito reto. Isso é muito rígido e duro. E quando são pedacinhos de gelo, eles podem se mover tão bem assim. Eles podem se adaptar muito bem, sim. Eu consegui posicionar isso bem no dorso do pé, exatamente onde passa o ligamento, onde estava aquele ponto dolorido. Consegui posicionar exatamente ali e ela aguentou bem. Não foi demais, mas também não foi de menos. Sim, mas doeu pra caramba. Mas fica aí a dica para vocês de como é melhor fazer a compressa fria. Sim,
E então foi surpreendente, porque o pé não inchou nada nos primeiros 2 dias. Conte um pouco da sua experiência. Bem, eu acho que tivemos experiências diferentes. Então, nós fomos para casa depois. Eu sempre colocava o pé para cima ali na frente do carro. Funciona agora, a Petra sempre precisa ajustar o pé, né? Funciona, sim, funciona bem. E eu não conseguia. Eu realmente não conseguia pisar. Então, foi isso. Isso doeu demais. E eu pensei, vou deitar um pouco e esperar para ver. Então, a primeira vez que ela andou, só para vocês entenderem rapidinho, ela ficou sentada o tempo todo. Na primeira vez que você andou, eu te apoiei e tirei o peso. E aí a Petra conseguiu andar até o carro. Mas foi muito, muito devagar, muito, muito cuidadoso e muito, muito doloroso. Na verdade, já estava forçando. Naquela noite, só um pouco, acho. Eu nem lembro direito. Você me pergunta isso, só lembro do dia seguinte, mas ali acho Eu simplesmente estava... de algum jeito. Isso foi. Você já tinha passado por isso? Sim, você já tinha passado por isso. Já passei por isso. Então fomos para casa e aí eu só coloquei um travesseiro debaixo do joelho na cama e levantei, mantive o pé elevado. Travesseiro debaixo do pé, não do joelho. O que eu disse debaixo do joelho? Ainda fico nervosa só de lembrar. Não, não precisa, tá tudo bem. O que foi interessante é que quase não havia dor bruta. Isso também me tranquilizou e eu realmente acabei dormindo. Não dormi bem, pois também me mexi. Isso é normal durante o sono e eu às vezes acordava e na manhã seguinte o pé estava um pouco inchado, mas não tanto, porque eu tinha certeza de que os ligamentos externos estavam de alguma forma rompidos, rasgados ou algo assim, Então, um ligamento externo... talvez até 2. Então eu ainda não sei, ainda não sei. E hoje em dia isso não faz muita diferença, porque tratamos de forma parecida. E não mais de forma operatória, mas... E eu achei isso muito impressionante, porque normalmente quando um ligamento se rompe, a gente já fica com o pé assim. Porque, aliás, não é a primeira vez que eu torço o meu pé, porque uma vez eu pisei numa bola de tênis. Sim, eu lembro, faz muito tempo. Então, por isso eu já conhecia isso. E o pé tava, 4 vezes mais inchado, sabe? Muito, muito inchado. Olha, pra mim tenho que dizer, ele era magro. Nos 2 primeiros dias quase não tinha diferença em relação ao outro, só a cor, só a cor. Então talvez fosse bem, bem pouco, mas... Então você conseguia se ver dos dedos dos pés até o pé. Você conseguia ver. Você não conseguia ver. Empolgante, né? Então eu consegui ver, a Petra não conseguiu ver. De qualquer forma, vamos deixar assim. Vamos chegar a um acordo no meio, vamos chegar a um acordo no meio. Talvez ele estivesse um pouco inchado, mas eu fiquei totalmente surpreso. Eu fiquei surpreso, porque eu esperava que na manhã seguinte eu também. Eu também. Seu pé está inchado e grosso? Não ficou assim, só mudou de cor. Exatamente. A cor apareceu. Primeiro apareceu ali em cima, onde o ligamento foi rompido. E alguns dias depois desceu para a sola do pé. Os dedos... Os dedos estavam todos... Porque, de verdade, todos os 5 dedos, tanto na frente quanto atrás, tinha uma faixa azul, que até hoje dá pra ver. Isso foi bem recente. A gente até fotografou isso. Talvez, não quero prometer demais. Não sei se vai funcionar, mas talvez possam mostrar na tela como está o pé da Petra, se quiserem ver. Ainda está roxo mesmo após alguns dias. Sim, já se passaram 9 dias, eu acho, demora um pouco, mas está melhorando. E o que eu achei bem interessante, naquela noite eu levantei uma vez e pensei, não dá, não consigo andar. Eu tinha dito, se você precisar ir ao banheiro, eu te ajudo. E na manhã seguinte eu fui. Então eu me levantei e aí consegui andar um pouco, pelo menos um pouco. Então não foi como naquela noite em que eu passei mal de tanta dor. E eu já achei tudo isso muito bom. E aí você me tratou pela primeira vez. Eu também me lembro disso. E eu continuei deitada e não senti dor em repouso. Eu praticamente não senti nada, só percebi que estava trabalhando, trabalhando e trabalhando. Sim, e então? Então eu simplesmente pensei, agora é só esperar até passar de alguma forma. E eu ainda tinha esperança de que em uma semana eu não sentiria mais nada. Sim, mas eu ainda. Informações intermediárias, informações intermediárias. O que eu percebi? Você estava totalmente cansado, totalmente cansado. No dia seguinte, também apertamos rapidamente ombro e cotovelo.
Ah, é verdade. Eu também tive isso. Eu senti muita dor no cotovelo, no pulso, e no começo eu nem sabia o que era isso. Mas isso era bem claro. Dor muscular no ombro. Não, no ombro eu tenho alguma coisa? Não, Você também sentiu alguma coisa no ombro? com certeza, senti algo no ombro, mas era só dor muscular. Dor muscular então no ombro, Por causa da queda? por causa da queda. Sim. Então todas essas tensões, todas essas contrações de proteção, porque vocês precisam entender. Quando acontece uma queda dessas, o corpo fica em total estado de alerta, e o que acontece nesse estado de alerta é que ele se contrai completamente. Por quê? Para se proteger, para garantir que nada dê errado. E toda essa tensão de proteção, né, essa contração de proteção, na minha opinião ou de acordo com a minha experiência, é um dos motivos pelos quais muitas áreas doem no começo, porque a tensão simplesmente está drasticamente aumentada. E aí eu também sei, eu reprimi isso. E então isso também estava resolvido. Com o ombro, cotovelo e punho resolvidos, o pé ainda doía e sempre fica assim. De 100 para 30, quando eu apertava, tudo isso diminuiu, esse foi o andamento. Mas o que eu percebi é que você também ficou deitado o dia todo às vezes e só se poupava. 2 dias. Eu senti isso fisicamente de verdade. O corpo de Petra estava totalmente focado na regeneração, consertando e trabalhando tudo, o que também consome muita energia. Eu também só come melancia. Sim, não comi nada, só fiquei deitado. Eu sim. E dava para perceber claramente o corpo estava se recuperando. Isso continuou nos outros dias. Depois levantei e andei um pouco. E aí eu percebi que sempre que eu andava por aí, o meu pé ficava inchado. Exatamente, para mim foi assim. A gente sempre faz assim. Quanto mais cedo começar a se movimentar, melhor. E foi isso que a gente fez. E também, quando você precisa ir ao banheiro e tal, você tem que se movimentar. E mais uma dica para vocês agora. Se algum dia passarem por algo assim da minha parte, vocês podem se movimentar, não tem problema nenhum. E vocês também não precisam ter medo de que algo vá rasgar ainda mais ou algo assim. Vocês precisam considerar isso pela perspectiva da biomecânica. Na queda que a Petra teve, aquilo foi uma carga máxima, foi um pico total de esforço que estava lá em cima. Principalmente também a minha velocidade dessas coisas. Sim, rápido, muita força, isso causa lesões, acontecem machucados. Sem velocidade e rapidez, uma lesão praticamente não é possível. Sim, e no momento em que isso puxa assim, então acaba causando certos rasgos. A estrutura cede ali onde não consegue aguentar. Mas quanto a andar, vocês não precisam ter medo. Também falei para a Petra, não tenha medo, ande, pise, mas se mova de forma controlada para que a velocidade não aumente. E você se lembra? Você estava em algum lugar, aí você desceu primeiro com o pé esquerdo? Sim. E aí puxou de novo? Sim. E esse é o erro, porque numa situação dessas com o pé esquerdo que está machucado, apoiar... Eu desci a escada e de alguma forma não pensei nisso, porque eu não sentia dor. Sim, e aí eu desci, e aí voltou a doer. Então vocês podem e devem se movimentar para acelerar o metabolismo, porque quanto mais metabolismo, mais reparação. Quanto mais os processos inflamatórios aumentam agora, mais rápido podem diminuir depois, pois são processos de reparação. Mas descer com o pé machucado não é uma boa ideia, porque aí ocorre uma transferência de peso para o pé esquerdo que não pode ser controlada, porque a gravidade puxa. E quando você apoiou, você percebeu na hora, putz, isso dói pra caramba. Mas a gravidade acabou vencendo, né, e puxou de novo, vocês têm que evitar isso. Então, se movam de forma controlada. Depois vou contar um truque para recuperar a mobilidade rápido. Pela minha experiência, não tem jeito melhor. Movam-se devagar e com controle, para que, se o corpo avisar, possam parar a tempo. Esse limite precisa ser respeitado o tempo todo, aí está tudo certo. Já sabia que tudo voltaria ao normal e ficaria bem novamente. E aí, claro, porque eu pensei, meu Deus, você treinou tão bem esse tempo todo. E não pode ser que, por causa de uma lesão dessas, você não possa mais treinar. Então eu pensei que deveria voltar a fazer um pouco de treino de força. Totalmente louco, quase como eu. Nem entendi. Na verdade, você é a sensata, mas o microfone está aqui. Sim, aí eu comecei a fazer agachamentos. Ela nem me contou isso, ela falou isso em segredo, não fez, senão eu teria dito, deixa, pra lá.
Exatamente. Flexões e todo tipo de exercício só para continuar fortalecendo minha perna, porque eu pensei se não dói. E aí à noite a gente ainda saiu. Eu também andei bastante nesse dia e não coloquei a perna para cima. E aí eu fiquei bem chocada à noite, porque meu pé estava incrivelmente inchado. Quero antes levantar uma questão e abrir uma breve discussão, pois minha experiência foi diferente. Foi assim que, por causa do resfriamento, esse inchaço total não aconteceu imediatamente nas próximas 24 horas, como normalmente acontece quando não se faz o resfriamento. Isso foi totalmente evitado. Eu também achei isso ótimo, porque pensei, incrível, quase não inchou, muito bom, mas aí acabou inchando. Mesmo quando você estava deitado, foi nos dias 4, 5 e 6, o pé ficou realmente inchado. Achei que já estava inchado antes. Eu sei que você achou isso, mas deixa assim, só por agora. Sim, para mim também foi como um curativo interno. Sim, e essa é exatamente a minha pergunta. Minha pergunta agora é, se eu digo que quero abrir um barril, será que resfriar é realmente bom biologicamente? Porque eu tenho uma pequena teoria que percebi. Eu pensei, agora o pé vai inchar. Aparentemente isso faz sentido, porque entra líquido para que os nutrientes cheguem, para que os resíduos dos processos de reparo sejam removidos e assim por diante. Está tudo certo? E então eu pensei, quem disse afinal que esse processo precisa ser encerrado o mais rápido possível? Que ele vai ser mais tranquilo se a gente esfriar primeiro e impedir a reação natural? Dizem que é preciso evitar o sangramento interno e tal, mas, meu Deus, o ferimento é o que é. E talvez seja importante que sangre internamente, para que isso possa ativar todos esses processos. Porque durante a evolução não tivemos cubos de gelo para usar. Não, mas talvez a gente tenha um riacho gelado ou algo assim, sim. Ele está por perto? No deserto de Gobi, tente achar um riacho gelado. Mesmo assim, eles sobreviveram. Então, sob estresse, e eu estava realmente estressada. Já é assim que, primeiro, a situação da circulação sanguínea é diferente do normal, não é? O seu corpo garante que ainda funcione. E eu acho que, especialmente nas extremidades, a circulação sanguínea já não é tão boa. Por isso já há uma circulação sanguínea reduzida. Você já pensou nisso também? Então, estresse. Dizem que é luta ou fuga, e luta ou fuga faz com que mais sangue vá para as extremidades e tira o sangue da digestão. Vai embora. De todas essas coisas que não são importantes para essa situação. Mas eu acho que agora dois processos biológicos estão colidindo. Um é o estresse e o outro é a lesão. E o que eu preciso fazer? Então, isso tudo nem é tão importante assim. Eu só me perguntei, talvez eu devesse testar isso alguma vez? Se eu tiver outra distensão, ruptura de ligamento ou algo assim, desta vez não vou colocar gelo. Quantas vezes você já teve lesão na cápsula ou algo parecido? Por causa do esporte, acabou batendo de novo. Você nunca colocou gelo? Antigamente, na verdade, eu nunca colocava gelo, é verdade, agora que me lembro. Mas na maioria das vezes era porque não havia oportunidade de colocar gelo. Mas eu só preciso te dizer, eu achei realmente agradável. Então, eu acho que quando você tem uma ruptura, assim, tipo um rasgo de alguma forma, você realmente sente vontade de colocar gelo primeiro. Então, isso também é uma sensação. Depois de uma certa dose, porque quando ficou frio demais... Sim, isso também foi doloroso. Exatamente. Então, eu acho que uma água bem fria e água realmente gelada seria muito bom. E não por 5 ou 6 dias, mas realmente só no começo. Isso, com certeza não. E depois aí já está elevado de qualquer forma. Aí tem reparação, tem inflamação envolvida. Claro, mas o que eu quero dizer é outra coisa. Só para deixar claro mais uma vez, o que eu quero dizer é o seguinte. Existem duas possibilidades. Uma é, eu não faço nenhum resfriamento e aí provavelmente no dia seguinte vai inchar muito mais. Mas talvez aí já esteja sendo feito um trabalho que, se eu resfriar imediatamente e impedir o que acontece de forma natural, não vai acontecer direito. Só estou trazendo isso para discussão. Não podemos decidir o que é mais rápido ou melhor. Mas se pensarmos puramente do ponto de vista biológico e evolutivo, diríamos que o resfriamento é algo secundário, porque na maioria das vezes nem é necessário, a não ser que haja um riacho por perto ou algo assim. Acho que muitos eles já tiveram esse tipo de lesão. Como lidaram com isso? Fizeram compressa fria? Vocês fizeram compressa fria ou preferiram não fazer? E como foi a experiência de vocês? Escrevam aí embaixo nos comentários. Isso realmente nos deixaria muito curiosas.
Mas agora, como está o andamento, eu pensei assim, ok, então agora vai ficar sério. Aparentemente, o corpo quer ter todo esse inchaço para poder iniciar seu processo de reparo agora. E por isso ele se recupera do jeito que quer. E assim... Está tudo bem. Nunca ficou tão inchado quanto daquela vez em que torci o tornozelo quando pisei na bola de tênis. Tão inchado, nunca ficou. Agora vou ser um pouco disruptivo e dizer... Talvez tenha sido ruim não ter ficado tão inchado, porque os processos não começaram a funcionar direito. Quem sabe? Ah, mas agora já se passaram 8 ou 9 dias e eu estou completamente encantada. Bem, eu acho o meu pé bem fino, o meu pé. Sim, enquanto você não estiver andando, né? Enquanto eu não estiver andando, mas assim que eu abaixo ele, aí eu já sinto. Por isso ela mantém o pé levantado o tempo todo, porque percebe que assim que apoia o pé, ele começa a inchar. Sim, exatamente. Acho que só preciso de mais um tempo. É assim mesmo. Quando algo assim se rompe, leva pelo menos 14 dias para o inchaço desaparecer completamente, até que você consiga se movimentar de forma mais ou menos normal de novo. Mas foi rápido com você, porque dor, na verdade, você quase não sentiu. Diga você mesmo. Sim, eu sei, muito louco. Não é loucura. Acho que tem a ver com o fato de eu ter pressionado regularmente e as tensões que estavam lá foram diminuindo regularmente. Porque não é assim. Quando você cria uma contração de proteção em uma experiência de choque, aí você pressiona, aí isso diminui. Mas isso ainda continua cicatrizando, ainda está dentro do corpo. Então, eu acho que já falamos o suficiente sobre a lesão, eu diria. Quero te dar um conselho. Não sei o que vai dizer, não. Queria dizer que isso também mexeu comigo de novo, por causa da atenção plena, mas isso vem depois. Então, talvez essa dica. Não, vamos primeiro falar sobre atenção plena. Eu dou a dica para vocês depois. Então, como recuperar rapidamente toda a sua mobilidade. Na minha opinião, é o método mais rápido, sim, e ao mesmo tempo o mais suave. Mas o ponto da atenção plena, claro, é um tema. Sim, então isso só aconteceu comigo porque minha cabeça já estava em outro lugar quando desci as escadas. Porque eu queria muito resolver algo que era muito, muito importante para mim e Ligar para o outro filho. eu queria ligar para o nosso Julião. Isso mesmo, porque ele estava lançando o novo single dele naquele dia. Isso era muito importante para mim, então pensei nisso. E nisso eu simplesmente não vi esse degrau, porque era fácil de não perceber mesmo. Era uma casa estranha, eu não conhecia, e ainda fiquei presa com o chinelo. Ou seja, eu não estava atenta. E quero dizer, a gente sempre fala sobre fazer tudo o que precisamos fazer de um jeito que realmente estejamos presentes no momento. Mas eu sei o quanto estou longe disso, é realmente impressionante porque eu ainda sinto que muita coisa acontece paralelamente e fica passando na minha cabeça enquanto faço outras coisas. Mas Esse também é um bom efeito. É um tema interessante, porque a atenção plena é muito bom. Nós dois treinamos isso sempre que possível. Agora vou dizer um mas. Nós desenvolvemos na evolução a capacidade de automatizar as coisas. Sim, atividades como descer escadas, andar e outras, nós automatizamos. Para que, enquanto fazemos essas coisas que são, entre aspas, entediantes, onde não ganhamos nada nos concentrando nelas, possamos fazer outras coisas ao mesmo tempo. Isso também é um bom efeito. Acho que o meio termo provavelmente está certo. Porque só automatizar, só robôs totalmente sem atenção, né, provavelmente não é solução nenhuma, mas só atenção plena pode ser uma solução. Mas no mundo de hoje, onde a gente tem tanta coisa para fazer, inclusive mentalmente, então eu faço de forma bem prática, né? Eu dou uma caminhada e, claro, o ideal seria me concentrar em cada passo, né? Um tipo de meditação caminhando é muito bom para o corpo e para a mente. Acalma, ativa o nervo vago e assim por diante. Sim, mas eu estou com pressa e talvez tenha um problema para resolver. Pense na conversa, certo? Caminhar, conversar com o parceiro enquanto caminham é um tempo bem aproveitado. Mas é claro que a conversa entre nós dois, seja para discutir algum problema ou apenas para fazer planos, mentalmente aí há tempo para isso. E tudo flui naturalmente enquanto o corpo anda sozinho.
Isso também tem seu lado bom. E eu acho que provavelmente a solução está no meio, que a gente diz ok, especialmente quando isso acontece. Como posso dizer, quando há um certo risco de que, se eu não estiver atento ao meu momento, algo possa acontecer. Por exemplo, dirigir um carro. Exemplo, dirigir falando ao telefone não é bom, pois a atenção vai para a ligação e não para a rua ou para uma criança que pode atravessar. Por isso, não se deve fazer isso. Mas então você não deveria... Você também não deveria conversar enquanto dirige? Eu acho que olhar o celular enquanto dirige é ruim, mas conversar? Acho que a arte está sempre na percepção. Quanta atenção eu devo dar para a situação agora e quanta pode ser automatizada, já que ninguém mais está em perigo. Por exemplo, ao dirigir ou coisas assim. Mas com a escada, pela minha experiência, também com o barco no começo do ano. Sim, sempre que eu subo em algum lugar, subo em algo, quando há alguma situação em que eu possa cair. E principalmente cair de uma altura considerável. Cair de costas de 1,70 m. Foi algo que não quero repetir, por isso agora treino para ficar sempre atento. Sim, mas por outro lado, se formos apenas atentos, então não conseguiríamos ter ideias para o que vem a seguir. Porque eu sei, por exemplo, quando eu caminho ou quando eu corro, eu sempre tenho ideias incríveis. Isso é o que eu... Sim, isso é realmente maravilhoso. Por isso vamos fazer isso. Simplesmente sair andando assim. Na praia, não há rocha à vista, nenhum precipício, nenhuma escada, apenas areia branca, sim, uma praia de areia sem irregularidades. Lá é mais provável do que na montanha, ao escalar, com certeza. Sim, absolutamente, absolutamente. E exercícios de atenção plena realmente podem ser incorporados, isso está tudo bem. O melhor é que quando você está sentada e meditando, pode praticar na atenção plena. Sim, mas é melhor ficar atento no dia a dia. Essa é a categoria mais alta. Sim, mas eu acho que isso realmente precisa acontecer em paralelo. Sugiro. Vamos praticar atenção plena. Quando precisamos estar atentos... Sim, essa é a solução. Assim posso decidir com atenção plena. Ok? Agora é melhor estar no corpo. Agora é melhor estar em outro lugar, sempre aquilo que for necessário no momento. Acho isso interessante, porque estou pensando nisso pela primeira vez agora por causa da nossa conversa. Né, mas treinar atenção plena. Quando a gente deve ser especialmente atento, menos também não é 0 ou 100. Você não está totalmente atento ou completamente desatento. Isso depende de... De 0 a 100 é uma escala deslizante com todos os valores intermediários. Sim, acho isso. Isso é muito, muito importante. Roland, o que você acabou de dizer. Então, que essa atenção plena não precisa ser 100% de atenção plena, mas você também pode estar 10% a 80%, 90%. Tanto quanto necessário. Exatamente. Atenção plena, conforme necessário, com controle deslizante e ajustável. Então, esse foi um pensamento que eu tive. E aí eu pensei de novo, meu Deus, como tudo pode mudar tão rápido. Porque se eu tivesse me machucado mais, sei lá... Você sabe o que Raul disse? Nem discutimos muito sobre isso. Naquela noite não deveria haver resultados chocantes, conversas chocantes ou coisas negativas. Raul disse que sua cabeça estava a uma certa distância daquele canto do cartão, daquele canto do degrau, quando você caiu. Era óbvio, ele viu, estava ao lado. Sim, aparentemente, sim. Só para mostrar como, de repente, tudo pode mudar completamente. Sim, é por isso. Mas acabou dando tudo certo. Sim, deu tudo certo. Eu também estou bem e fico feliz que tenha terminado assim. Ainda estou me poupando, preciso manter a perna elevada, mas tenho um pouco de tempo. Isso também é ótimo. Tenho mais ou menos uma semana agora, porque isso e o mais louco é que preciso desabafar isso agora. Tivemos amigos aqui em casa e eu conversei com Maria e disse, não sei, de alguma forma... No momento, estou desejando paz, muita paz mesmo. E então eu disse, sabe? E no ano passado foi tanta coisa que eu realmente peguei um resfriado forte 2 vezes seguidas. E quando eu estou resfriada e doente, eu realmente faço do jeito que sempre digo, né? Eu simplesmente me deito e espero até me sentir melhor e ter vontade de levantar. Quero que meu corpo faça isso, guiado pelo meu médico interior. E já faz bastante tempo que eu não fico mais doente. Eu realmente queria descansar, pois foi muita coisa para nós, mas também é algo bom. Também amo essa vida, mas ainda ansiava por descanso. Acontece isso e penso, meu Deus, talvez.
pudesse, tomara que da próxima vez eu consiga sem me machucar. Eu vou te contar como. Basta você mesmo se dar um tempo de descanso, aí seu corpo nem precisa disso. Como vou fazer isso com um homem como você? Sinceramente, Essa é a próxima pergunta. Nossa, essa é a próxima pergunta. você já faz e sempre exige. Nós estamos conscientes dessas coisas e, nesse sentido, estamos sempre evoluindo. Mas o que quero fazer agora já prometi 2 vezes. E isso para você agora está ainda mais intenso. Nós já fizemos isso em parte. Então, se vocês agora colocarem o pé, primeiro vocês só podem apoiar levemente. E então eu recomendo, segure-se enquanto estiver andando, para que você não acabe em uma situação em que a gravidade te empurre para algum lugar onde você não queira estar, porque seu corpo já está avisando. Como você se apoia ao andar? Antes, Amy. Então, os primeiros passos, quando tudo começa. Depois de uma lesão, você quer dizer, Após a lesão, ao te segurar, substituir a mesa ou o parapeito da janela ou apenas ajudei. Se pendure em algum lugar, em um parceiro, em uma parceira, em um corrimão de escada. Por quê? Para que você não perceba de repente, ao transferir o peso, ao caminhar durante o movimento. Isso não deveria acontecer, mas a gravidade te puxa, né? Isso já aconteceu com você uma vez. Desça a escada com o pé esquerdo primeiro, assim. O próximo passo é que agora você tem que lembrar disso de novo, sempre lembrar. O aparelho ligamentar no pé estabiliza sim uma certa posição óssea. Se algo rasgou ou o ligamento distendeu, já não está correto. Com esse limite que o corpo estabeleceu para que suas articulações, muitas articulações no pé, sejam aproveitadas de forma ideal, digamos assim. Esse limite foi ultrapassado. E agora precisamos garantir que o corpo volte a se acostumar com isso. E nós temos um ajuste bem preciso para isso. Tem uma mosca voando aqui, meu Deus. Esse é o lado ruim de deixar a janela aberta. Nós temos um ajuste preciso no corpo, onde o corpo nos diz, com precisão de 1/10 de milímetro, até onde podemos nos mover e onde não. E o que é isso? Vocês podem tentar adivinhar 3 vezes. Isso é dor, pois após uma lesão dessas, algumas posições do pé doem. Então eu me guio por isso. Mas quem ainda não conhece é 7,5. Então, ao correr, corra bem devagar e se segure. E quando você perceber que tem uma posição que dói, então você pode ir até o ponto em que dói 7,5. O que significa 7,5? Isso significa que, nessa escala de 10, 0 é nenhuma dor, 10 é a pior dor que você pode imaginar. E a partir de 8 fica muito ruim. E em 7,5 ou 7,9 continua positivo. Então, isso é o que se observa durante o alongamento, né? O que nossos terapeutas levam em conta na osteopressão. Esse limite que até mesmo ao correr agora deve ser respeitado. E então você move o pé sempre o suficiente para ter o máximo metabolismo possível, mas sem ultrapassar o limite, onde o corpo diz isso é demais. E então você ajusta exatamente esse controle que seu corpo tinha antes com a faixa, mas agora com a faixa alterada não tem mais, para trazer isso de volta o mais rápido possível. E o próximo exercício é então no momento em que você consegue ficar em pé, sobre uma perna. Ainda não é possível para a Petra, mas acontecerá agora. sim, Já dá. Então podemos começar. E o que você faz então? Você fica em uma perna, mas se segura. Você só sente, já fez isso, só sente sem me dizer, só sente mesmo. E aí você percebe, eu posso soltar um pouco. E aí você percebe, você estabiliza. Com seu equilíbrio e visão, você se estabiliza, mas só enquanto estiver confortável. 1, 2 minutos. No próximo nível, você solta e fecha um olho. Então, você não consegue mais enxergar em profundidade, só em 2 dimensões. Ou seja, seu senso de equilíbrio recebe uma informação a menos, você logo percebe, precisa compensar mais. Agora você faz mais treino muscular nos músculos que estabilizam o tornozelo. E você faz isso por alguns dias. E, em algum momento, percebe que está indo muito bem. E então vem a solução suprema, que muitos saudáveis, mesmo sem lesão, não conseguem fazer. Sim, você fecha os 2 olhos. E agora a visão se foi. E com isso você vai perceber o quanto a visão te ajuda a manter o equilíbrio.
Agora você desliga a visão de propósito. Durante todo o exercício, você mantém as mãos diretamente sobre a mesa, sobre o parapeito da janela, para que a qualquer momento, se notar que algo está errado, abra os olhos e segure-se rápido. Sim, então você está sempre em uma situação segura, sempre em uma situação protegida. Mas se você fechar os dois olhos, percebe, não é? Nossa, agora vai começar de verdade. E aí você tem que se esforçar de verdade. Aí os estabilizadores realmente trabalham. E com isso, você chega a uma situação melhor do que a da maioria das pessoas que ainda não tiveram nenhuma lesão. Aí você tem uma musculatura estabilizadora do tornozelo ideal. Assim, você fica mais segura e cai menos. Cair é um risco, né? Quanto mais envelhecemos, mais perigoso é se machucar em uma queda. Se você não fosse tão treinada, nem fizesse nossos exercícios e treinamento de força. E nossa alimentação, pois é. Sim, sim. Claro, para que você não tenha ossos frágeis e secos que logo se quebram. Preciso falar mais uma coisa sobre isso agora. Acho que exercícios de equilíbrio são incrivelmente importantes, porque esse órgão do equilíbrio também precisa ser treinado do mesmo jeito. Isso costuma ser esquecido. É esquecido. E por isso, então, nós temos um caminho que segue. Lá tem muitas pedras e muita irregularidade e às vezes uma rocha grande e assim por diante. Você não pode fazer nada melhor, mas quero dizer, isso não tem nada a ver com a lesão agora. Sim, isso já está alguns passos adiante, não confunda. Agora sim, para então continuar otimizando isso. Mas essa é uma boa observação sua. E quando correm por esse terreno, primeiro ponto, todos os músculos são estimulados para manter flexibilidade, o arco do pé, etc. Como a Petra disse, o risco de lesão cai rápido, pois o corpo posiciona melhor o tornozelo, garantindo tudo bem. Sim, então pratique o equilíbrio. Fique feliz por não ter lesões e que as lesões também podem se curar maravilhosamente. É isso que estou vivenciando agora. Você tem... Esqueci completamente algo, por favor, repita agora. Você disse antes que só comeu melancia. O que as pessoas afetadas devem comer para se recuperarem mais rápido nessa situação? Bem, primeiro, se elas não tiverem fome nenhuma, porque isso pode acontecer, eu também não tive fome. Entrar um pouco em modo de jejum, porque é assim que a reparação do corpo é mais estimulada. Com certeza. E além disso, depois com certeza fazer jejum intermitente, para que os períodos de jejum também sejam longos por causa do tempo de reparação. E alimentos anti-inflamatórios, que claro, né, são todos aqueles que vêm do reino vegetal. Eu acho o termo anti-inflamatório meio estranho, na verdade, porque anti-inflamatório significa... Sim, aí a inflamação é suprimida e a inflamação é algo ruim, mas na verdade a gente precisa ajudar a inflamação a acontecer de forma adequada. Mas é isso que se quer dizer com alimentos anti-inflamatórios. Por isso não quero causar confusão agora. Precisamos explicar algo rápido, porque pode ser que haja pessoas ouvindo que ainda não sabem que esse tipo de inflamação é um processo de reparação. Com certeza, esse elo está faltando. E é por isso que a Petra diz que uma alimentação anti-inflamatória, na verdade, deveria se chamar uma alimentação que faz com que a inflamação, já que é um processo de reparação, aconteça o mais rápido possível para que ela seja concluída. Mas não parar a inflamação, no sentido de tomar algo químico ou alopático que suprime a inflamação, porque isso seria contra o que realmente deveria promover a reparação. Sim, exatamente. Isso é um resumo direto. Resumindo, sim, Eu desejo com certeza que você continue melhorando e vou torcer bastante e cuidar para que tudo corra bem. Sim, eu também te agradeço por isso. É bom ter a terapeuta por perto. Sim, estou aproveitando isso agora mesmo. Isso é bom. Obrigada a você e a todos. Obrigada por ouvirem hoje. Sim, espero que este ano não venham mais dessas notícias estranhas de lesão. Sempre é uma boa oportunidade para gravar o podcast. Sim, claro, mas foi só uma brincadeira. Não, por favor, não vamos fazer isso de novo. E também aprender com isso e simplesmente compartilhar nossa experiência, porque sim, todos nós somos humanos, nesse sentido. Fiquem bem, até logo. Fiquem bem. E se vocês quiserem deixar uma boa avaliação pra gente, porque estão se sentindo bem, aprenderam algo novo e ouviram algo interessante no podcast, então, por favor, deixem uma avaliação no Spotify e na Apple. Mas vai dar certo em algum momento. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.